Nós vamos direto lá para São Petersburgo, sala de imprensa. Gustavo Zupac acompanha a entrevista coletiva de Tite e Felipe Coutinho. Zupac! É isso, Sardenberg. O Felipe Coutinho acabou de deixar a sala, foi eleito o melhor em campo da partida. O técnico Tite continua. Lembrando que o Coutinho já tem 2 gols em 2 jogos na Copa do Mundo. O Tite está começando agora a sua entrevista coletiva aqui em São Petersburgo, depois de Brasil 2, Costa Rica 0. Vamos ouvi-lo. Com os atletas, e as características dos atletas fazem com que tu possa arriscar a execução de uma função no mesmo sistema pelas características que ele tem. Nós estudamos bastante o Firmino na posição que ele vem e no posicionamento que tem a equipe adversária de jogar com linha de 5, linha de 4. Então nós jogamos com 5 jogadores entre linhas, 2 na amplitude, por dentro e um pivô. E nisso estava inserido as virtudes do Firmino poder trabalhar ali, porque tu vê o Paulo desde o início, o Paulo vinha trabalhando entre linhas junto com o Coutinho, os 2 meias, um pivô. Então ele tem essas virtudes, eu digo, ó, fica dentro, conversamos, não treinamos porque nós não tínhamos essa condição, mas preparamos o atleta para essa função. Eu chamei ele antes de começar o jogo, digo, a gente vai criando algumas alternativas táticas. Se eu precisar jogar desse... Quando eu comecei a falar e mostrar no quadro, ele abriu um sorriso. Ele disse, professor, eu gosto de jogar ali, tenho essa condição. Eu digo, eu não vou querer a transição defensiva, vai ser mais a criação e a chegada na área. Dizer assim, eu comecei a jogar como volante. Então, tu vê, eu tenho 20 e poucos, 22 jogos, é o 22º jogo que a gente tem junto, a gente está descobrindo. Terceiro? 23º? Segundo. Está descobrindo também as características do atleta, porque sabia que iria ter. Digo, então vai trabalhar entre linhas e vai ter a chegada na frente, né, para uma jogada de bola aérea e de criação. Esse é o primeiro quesito. Então, é as virtudes dos atletas a gente trazendo para aquilo que a necessidade da equipe ela tem. O segundo é sobre a competição. Eu não posso falar dos outros Alexandre, eu não tenho, porque eu não assisti nenhum. E poucos gols eu vi. Tamanha é a atenção, tu fica voltado para a equipe, para situações individuais, para responsabilidade, para alegria, para equilibrar essa situação toda, ainda mais com esses aspectos todos envolvendo o empate, a necessidade de vencer, sabe? Isso tudo gera uma dimensão muito grande que eu não assisti, muito poucos dos jogos eu assisti para ter uma condição de avaliar, mas ele traz um componente emocional muito forte, componente emocional que nós tivemos de manter uma concentração muito forte, de não desesperar, de botar volume, inclusive em cima de, aí a gente tem que avaliar por vezes, desgaste adversário, ou não, ou queda, para ganhar tempo. Volume ou queda para ganhar tempo. E aí, eu pensei que era 95, deu 97. Para que nós tivéssemos uma condição de que se fizer gol no início vai ter 97 para decidir, 95 para decidir. Se fizer com o primeiro, tem 95 para decidir. Essa capacidade mental que essa competição exige. Ok, Dê? Nós estamos ouvindo, acompanhando a entrevista do Tite logo após a entrevista lá no estádio em São Petersburgo. Estamos acompanhando então. Uma pergunta que a gente não está ouvindo direito. Vamos ver o que diz o Tite. Bom, agora sim. É óbvio que você está super aliviado com o resultado, mas eu quero saber de você do desempenho. Você sai daqui hoje satisfeito com o desempenho da seleção do Brasil? Grande segundo tempo. Grande segundo tempo. 3, grande segundo tempo. Ele conseguiu botar volume, finalizações, precisão. Navas jogou muito. Primeiro tempo, não. Início muito nervoso, errando passes. Segundo tempo retomou. Eu brinquei um pouquinho. Eu digo, olha aqui pro velhinho que tem 57 anos. Domina bem para passar bem. E a gente vai ter a condição de criar as oportunidades. Douglas, os acompanhamentos que a gente fez, a comissão técnica toda em cima do Douglas na Juve, amplitude, ou direita ou esquerda. Amplitude do lado direito ele traz para dentro e finaliza. Com a entrada do Firmino, a gente tinha Fagner construtor, lateral construtor e 5 mais enfiados. Então,
Nós tivemos também, e essa é a vantagem, nós temos uma equipe e peças de reposição. Não está na sua melhor condição, tem Douglas, tem Firmino, tem Fernandinho, tem Marquinhos. Outro que eu preparei foi, deu algum problema com o Fagner, Marquinhos, Fernandinho, para fazer a função. Senhor, beleza, porque eu tenho que preparar daquilo que... Não imaginava que pudesse acontecer aquilo que aconteceu com o Danilo ontem, no último chute do treino. Mas preparar todos os atletas, aí é a responsabilidade nossa. Eu não quero transferir pergunta para dizer assim, terceirizar pergunta para o Silvinho, mas coloca ele na parada aí também. Tite, boa tarde. Almir Leite, do Estado de São Paulo. Tite, eu queria que você fizesse para mim uma análise do estado emocional do time, a ansiedade da equipe. Em alguns momentos parecia que aquela pressa que você reclamou na partida anterior, ela estava voltando. Você concorda com isso ou acha que emocionalmente o time se comportou bem? Primeiro tempo, concordo contigo. Segundo tempo, deu aula. Não, segundo tempo não. Ouvindo a entrevista do Tite lá no estádio em São Petersburgo. Yes. Boa noite, Tite. Mauro Naves, TV Globo. Primeiro eu queria falar sobre uma imagem que está dando o que falar lá no Brasil agora. Que é o nosso colega Mauro Naves. De emoção, de comemoração. Te empurraram, você tropeçou mesmo, enfim. A imagem do jogo hoje está sendo essa, enfim. E sobre esse sentimento que você leva para lá, já se referiram ao alívio, mas eu conversando muito com todas as entrevistas que eu fiz com os jogadores, nunca perderam a confiança, né? O resultado só reforça a confiança. Mas fala primeiro sobre o tombo aí, que foi sensacional a imagem. Sensacional. Não foi tu, me fisgou, me deu não é contratura. O que é quando fisgada também não é, rompeu fibra, eu não consigo andar direito. Na hora da comemoração, na hora nós estávamos criando volume, enfim, toda uma situação e fazendo o link da pergunta anterior, o time focado, aí criava oportunidades, acertava o gol, parecia tudo aquilo que nós queríamos que fosse desde o primeiro tempo, aí o primeiro tempo foi nervoso, no segundo tempo estava acontecendo e eu dizia assim, não é possível, cara, fazendo o segundo tempo que a gente está fazendo, não sair gol, e não tira o Navas, e tapinha, e a bola para longe, o Neymar, eu digo, cara, eu não acredito, foram 20, quantas finalizações? 23, 9 no gol. Rompeu. E aí eu caí, aí quando nós saímos, o Ederson bateu. E quando eu só olho para cima, tá o Cássio junto e digo, aí ferrou, porque eu ia lá comemorar junto, mas daí não dá, eu tive que voltar e... Mas o Silvinho pode colocar, em termos de números também, eu quero que tu fale daquilo que foi de acerto, de passes, de volume, para falar aquilo que a gente falou de desempenho e também no aspecto emocional e o aspecto de desempenho de campo, que é uma referência mais importante que o próprio resultado. Bom, bastante rápido também, a gente teve um 69% de posse de bola, das quais a gente entende que no segundo tempo foi muito melhor aproveitada essa posse de bola, porque ela se finalizava em jogadas. Por conta do primeiro tempo nervoso, a gente sabia esse componente que o time ia levar para campo, a competição exige isso, é muito difícil. Satisfeito com os atletas, com o grupo, e a última substituição a gente ficou segurando por uma questão do Fagner, queria até lembrar que fez uma grandíssima atuação, me permite, professor? Claro, uma grandíssima atuação, a gente entende que não é simples, de um dia para a noite, ele veio de lesão, estava num momento difícil, o atleta com a cabeça, foi bancado pelo departamento médico, pelo departamento técnico, pelo crivo do nosso treinador, e do dia para a noite realmente tinha que jogar. Então essa é a competição, é tudo muito rápido, tudo muito veloz. O atleta já estava preparado, foi avisado ontem ainda pelo nosso treinador e fez uma grande partida. Então o componente até da última alteração não ter sido feita, nós estávamos muito preocupados com o lado físico dele e realmente aguentou muito bem. Foi o comentário do Silvinho, que é o técnico auxiliar da seleção brasileira.
Сергей Подушкин, Санкт-Петербургские ведомости. Понятно, что сборная Бразилии essa pergunta tá boa, hein? Traduz aí, Sardenberg. Essa pergunta tá boa. Все ждали от него какой-то чудесной игры. Espera um pouquinho, para o que ele está falando. Это сложно. Скажите, насколько, по-вашему, он готов физически, как провел эту игру? И говорите с ним, он был очень эмоционален. Может быть, вы тоже что-то говорите с ним, как-то его успокаиваете. И что вы ждете от него на этом Ô, чемпионате Cássio, дальше? você não vai traduzir? Eu perdi o comecinho. Ah, perdeu o Perdi o comecinho. fio da meada. Não, ele perguntou se o time jogou bem. Ah, tá. Toda individualidade aparece se o conjunto estiver forte. E é desumano colocar num atleta apenas uma responsabilidade de uma equipe ou de Perguntou uma também o que seleção. o Tite achava do Nós Neymar. todos. É muito fácil para mim. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade, o Douglas Costa tem que assumir, o Silvinho tem que assumir, o Matheus tem que assumir. Cada um para que a individualidade apareça. Ele vem retomando um processo e eu tenho falado coerentemente, tu não tens acompanhado aos teus colegas da imprensa, que existe um tempo. Ele ficou 3 meses e meio e jogou a partida inteira. A partida anterior foi a primeira. Ele é um ser humano e ele precisa de um tempo para retomar um padrão alto. Tá falando do Neymar, Mas claro. antes porque desse é a padrão pergunta, alto, né? Isso. que ele vem retomando, tem uma equipe que tem que ser forte e não tem que ser dependente. A segunda parte, ele vai chegar? Ah, vai chegar sim, pode ter certeza. Se ele vai chegar no nível maior, vai. Tite, José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Eu não quero desrespeitar o teu momento ainda de adrenalina, muito Esclareceu, o menos a Tite tua não lesão. entendeu o que o cara Mas falou, vou ao falar contrário um da pouquinho gente. pra A gente sim. entendeu. O Brasil Mas o Tite recebeu uma tradução simultânea. Tradução Né? simultânea. A que nós fizemos aqui não foi a que o Tite Passou, falou. Claro. O empate passou. Hoje tinha certamente uma pressão fortíssima pela necessidade até mais de resultado do que desempenho. Muito bem. Pela frente tem uma definição ainda. O Brasil precisa se classificar matematicamente, podendo ser primeiro ou segundo do grupo. Até que ponto isso tem uma valia para ti, a depender de ser primeiro ou segundo do grupo? E também, o que pode determinar a vitória de hoje? Tem aquela coisa de vira a chave. É que nem a história do faz o primeiro gol, o segundo vem ao natural. Quase que acho que aconteceu isso hoje, assim. A primeira vitória, o bom desempenho aliado ao grande resultado, vem ao natural a partir de agora? A busca de ser primeiro ou não, ela não está em pauta, ainda não vejo. Eu particularmente não vejo. E vejo a equipe consolidar e crescer. E às vezes ela vai se mostrando dentro da própria competição, ela vai se construindo dentro da própria competição. Eu, enquanto técnico, eu tenho que ficar observando para oportunizar esse crescimento da equipe. Isso é a capacidade dessa construção, desse fortalecimento. Se fosse, eu digo assim, se fosse uma equipe em que nos 2 jogos tu dissesse assim, Tite, ela quer ir para o Copa do Mundo, em termos defensivos, o teu goleiro ele fez 2 defesas, tu gostaria que isso acontecesse, o adversário finalizar quantas? 3 vezes hoje, no outro? 4. Tu quer ter essa consistência defensiva? Sim. Tu quer as finalizações que teve nos 2 jogos? Sim. Mas tu quer a precisão desse? Sim. Pode ser o Navas, incha a mão dele. Mas acerta o gol. Faz ele trabalhar. Aliás, o gol ela passou no meio das pernas dele. Então bota a precisão nessa. Teve outras tantas. Não que ele tenha sido falha, mas porque tamanho é o raio de ação que ele abriu. E abriu o braço que ela teve a condição de fazer. Precisão, eu estou falando isso para ter a precisão. Em termos criativos ainda e de construção, está devendo. Precisa ser um pouquinho mais equalizado, precisa ser um pouquinho mais equilibrado. Peguei os 3 estágios. Né? Tite, boa tarde. Alexandre Salvador, da revista Veja. Vou fazer uma pergunta sobre o campo, que eu sei que você gosta de responder, e até pegando o gancho do que o Silvinho falou, da atuação do Fagner e também da entrada do Douglas, que foram decisivas aí para a partida. Queria saber se essa mudança, essas 2 mudanças, uma antes do jogo começar e antes, depois, se isso pode ficar para a próxima partida. E só um adendo emocional, comportamental, se a atuação do VAR hoje traz algum ensinamento para o time e para o próprio Neymar. Obrigado. Faz a primeira parte, eu respondo a segunda. Vou começar pelo VAR.
Eu assisti o lance. Tanto pode dar como pode não dar. Tô falando o Tite está falando daquele pênalti, né? Olha o Tite técnico, eu, Adenor. O pênalti do Neymar, que o juiz deu o pênalti e depois foi lá olhar na televisão com uma e pitada cancelou um pouco mais do que aquele que o Gabriel, que eu falei que era de interpretação. Se sou eu árbitro, cal. Se sou eu, não volto. Mas respeito porque ela é passivo de interpretação. A outra coisa é que nós não precisamos de arbitragem para vencer jogo. Nós não precisamos. Nós queremos só que ela seja justa. E que tal qual foi olhado agora, que tivesse sido olhado antes. E que interprete da forma que quiser. Interprete da forma que quiser. Mas olhe para todos. Seja igual para todos. Decida. Para mim, Adenor, é pênalti. Para mim. Aquele do Gabriel até, porra, tá botando andaria. Tá? E não quero, e nós não queremos auxílio. O Brasil não quer, os atletas não quer, o seu técnico não quer. Ele quer ganhar sendo mais competente. Essa parte eu falo. A outra é difícil de responder. Bom, Adenor é o Tite. Isso. Quando ele falou assim, Adenor. O Adenor é o Tite. Bom, e ele estava se referindo aos lances duvidosos, no caso o lance aqui que foi, o juiz apitou pênalti no Neymar e depois olhou pela televisão e cancelou o pênalti. E de fato foi um lance complicado, porque o vídeo mostra que o jogador tá com a mão no peito do Neymar. Só que o vídeo não mostra a força que ele fez, né? Se só encostou a mão ou se empurrou o Neymar. E o problema é que o Neymar se jogou para trás, né? Ele claramente se jogou. Uhum. E aí ficou complicado, né? Pro juiz interpretou que o Neymar se jogou. Mas foi realmente um lance difícil. E aí o Tite fez referência ao pênalti que a seleção brasileira reclama, né? O pênalti no Miranda. Pênalti não, a falta do Miranda no gol da Suíça e tal. Bom. Um rápido comentário aqui, eu acho que o Tite viu o jogo que a gente viu, né? Primeiro tempo fraco, sem criatividade. Chamando bastante atenção para o segundo tempo. E um segundo tempo que ele disse que foi um grande segundo tempo e que perguntou para ele o que falta para o time, ele falou, ainda falta mais criatividade e mais construção, que é o time fica com a posse de bola e transformar isso em jogadas de gol. Bom,